Graças a paz, irmãos, tudo bem? Denis por aqui. Hoje eu vim para compartilhar com vocês um rápido estudo a respeito de 7 coisas que travam o chamado de Deus na sua vida. Eu separei aqui um estudo rápido com algumas referências bíblicas e eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Você que está buscando descobrir o chamado de Deus para sua vida, ou você que já descobriu o chamado de Deus, mas por alguma coisa, por alguma razão, você não consegue evoluir no chamado, você não consegue avançar em cumprir esse chamado de Deus. Eu acredito que esse conteúdo vai te edificar muito, ou ele pode edificar alguém que você conhece, que está precisando dessa palavra. Vamos lá? Então, primeiramente a gente vai ler o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Deus e um só corpo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém? É bem interessante que quando a gente lê esse texto, logo de cara a gente percebe que o contexto onde Deus está falando, né, Paulo está falando dos dons espirituais e do chamado de Deus, ele está falando do contexto de igreja, né, do contexto de corpo de Cristo, porque não é possível cumprir o chamado de Deus de forma, apesar de nós termos um chamado pessoal, né, uma missão pessoal, dentro do chamado de Deus, não tem como nós vivermos esse chamado de uma forma apenas individual. Nós fazemos isso no contexto do corpo de Cristo, no contexto da igreja e da vontade de Deus. Amém? Então, eu quero falar agora então sobre as 7 coisas que travam o chamado de Deus na vida de um cristão. O primeiro é não conhecer a Deus. A gente tem um texto bem clássico lá em João capítulo 3, onde fala a respeito de Nicodemos. Né? Nicodemos era um mestre da lei, ok? E ele vai se encontrar de noite com Jesus para perguntar para Jesus como é que ele faz para ele dar a vida eterna. Né? E Jesus é muito claro em dizer que ele precisa nascer de novo. Né? E que se ele não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. Né? Então é bem interessante, porque antes de qualquer coisa, para que nós possamos viver o chamado de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Né? Então, a primeira coisa que trava o nosso chamado é nós apenas termos uma religião e não uma revelação de Jesus. Né? E é muito nítido isso, porque se você não teve, de repente você nasceu, como se diz, um berço cristão, cresceu na igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca teve um encontro com Cristo, né? Nunca teve um novo nascimento, corre o risco de você apenas ter uma religião. Né? Se você nunca teve uma revelação pessoal de Jesus, um encontro real com Jesus, provavelmente você só tem uma religião. Então não tem como viver o chamado de Deus sem conhecer a Deus. Né?
Não tem como ser um homem e uma mulher de Deus sem conhecer a Deus, né? Não tem como viver o propósito e o chamado de Deus sem ser de Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto e ele é crucial para os próximos pontos que eu quero conversar com você. Primeiro, nós precisamos ter um encontro com Jesus, né? Senão isso vai travar com certeza o nosso chamado. O segundo é nós conhecermos a nossa identidade em Cristo, né? Se eu sei quem eu sou em Jesus, eu estou habilitado para poder viver um chamado que Deus tem para a minha vida, né? Então, basicamente, no capítulo 3 também de Mateus, nós vemos aquela passagem onde Jesus é levado, onde Jesus é batizado e logo que ele sai da água, vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele e depois vem uma voz do céu e todos que estão presentes ali escutam o próprio Pai dizer: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." E só a partir, né, em quem tenho prazer. E só a partir dali que Jesus começa o ministério público dele. Logo em seguida, no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E o diabo, a primeira coisa que ele faz é falar: "Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães", né? Sem entrar propriamente na tentação em si, mas você percebe que todo o propósito ali era tentar confundir, tentar desfazer aquela coisa da convicção do chamado de Deus, da identidade de Deus em Jesus, né? Jesus como Filho de Deus, ok? Havia recebido uma aprovação do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E a partir daquele momento, Jesus começa a viver o chamado, né? O propósito pelo qual ele tinha vindo. E é bem interessante porque semelhantemente acontece conosco, né? Muitas vezes nós aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida a Jesus e falamos: poxa, eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, ok? Ele é nosso Senhor, mas nós nos esquecemos de avançar nesse relacionamento com Deus e entender que nós somos também filhos, né? O próprio Jesus, no capítulo 15 de João, né? Ele diz o seguinte: já não sois mais servos, mas amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei conhecer, né? Então, a partir do momento que a gente entra no chamado de Deus, nós começamos a viver uma revelação maior a respeito da nossa identidade, de quem nós somos em Deus, né? E nós somos mais do que servos, nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, né? E da mesma forma, Satanás tenta confundir a nossa identidade, fazendo nós pensarmos que somos servos e que temos que fazer um monte de coisa para merecer, sendo que nós não fazemos a obra de Deus para merecer o amor ou a aprovação de Deus. Nós fazemos porque Deus nos ama de forma incondicional. Ele já nos ama como filhos. Nós somos os filhos amados em quem Ele tem prazer. Antes de fazer qualquer obra, né, Jesus já recebeu essa palavra do Pai: "Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer." Então Deus tem prazer em nós porque somos filhos amados, não porque fazemos muitas atividades, né? Ou não porque fazemos todas as coisas que fazemos na igreja ou no reino, ok? Então nós precisamos entender, somos filhos, né? A parábola do filho pródigo mostra muito claro isso, né? Eles não haviam entendido que eles eram filhos, nem aquele que foi, nem aquele que ficou, né? Aquele que foi, ele foi viver uma vida porque ele não sabia que ele era filho, e o que ficou ainda estava vivendo como servo, né? Então nós precisamos entender que somos filhos amados e que Deus tem prazer em nós, e a partir daí somente vivermos o chamado de Deus, ok? A terceira coisa que pode travar o nosso chamado em Deus é não estarmos dispostos a pagar o preço do chamado de Deus. Tem uma passagem bem interessante no Antigo Testamento, onde Deus orienta Davi a fazer determinada coisa e ele vai sacrificar ao Senhor, né? Ele pede para o sacerdote fazer um sacrifício ao Senhor e o sacerdote fala assim: "Não, pode deixar que eu tenho aqui, como você é o rei, né? Você não vai precisar comprar o sacrifício. Eu tenho aqui os bois, eu vou fazer o sacrifício." E é bem interessante que Davi ele diz o seguinte: não, de jeito nenhum, porque eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada, né? Então,
é preciso entender que nós temos que pagar o preço pelo chamado, né? Muitos têm a ilusão de que viver o chamado de Deus é algo fácil, né? Eu não preciso investir tempo, eu não preciso investir dinheiro, eu não preciso investir o serviço, né? Eu não preciso abrir mão de nada, eu simplesmente vou fazer o chamado de Deus de qualquer maneira, né? Mas é muito claro que nós precisamos estar dispostos, né, a viver esse chamado de Deus, oferecendo algo, né, oferecendo um sacrifício, oferecendo tudo que nós temos, né, todos os nossos recursos, amém? Então, não estar disposto, né, e muitas vezes arrumar uma desculpa, né, para não viver o chamado, né? O quarto ponto que pode nos travar de viver o chamado de Deus na nossa vida é não estar disponível, né? Se por um lado nós precisamos estar dispostos, ou seja, Senhor, eu quero viver o teu chamado, eu vou viver o seu chamado, pode acontecer de você dizer, eu quero obedecer o seu chamado, mas eu não estou disponível agora, Senhor. Primeiro eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou fazer faculdade, eu vou cumprir vários objetivos na minha vida e só depois eu vou viver o chamado, né? Então é muito perigoso isso, né? Por quê? Porque corre o risco de nós passarmos toda a nossa vida dando desculpas para Deus, fugindo do chamado de Deus, né? E eu acredito que nessa geração muitos têm fugido do chamado de Deus. Muitos têm pensado, primeiro eu vou estudar e fazer faculdade e depois eu vou cumprir o chamado de Deus. Ou então, não, primeiro eu vou casar e depois eu vou cumprir o chamado de Deus. Mas agora eu já casei, né? Então, primeiro eu vou ter filhos, vou criar os meus filhos e só depois eu vou fazer a obra de Deus. Não, eu vou criar meus netos primeiro e aí depois eu vou cumprir o chamado de Deus, né? E a pessoa passa uma vida inteira fugindo e morre sem cumprir o chamado de Deus. Então, é muito arriscado, né? Você não pagar o preço também de estar disponível, né? Eu preciso estar disposto, ou seja, querer, mas eu também preciso estar disponível, né? Essas duas coisas precisam estar juntas, estar disposto e disponível. Então, se tem algo que está atrapalhando você de estar disponível, se você está usando o seu tempo para outra coisa, é porque você está desobedecendo a Deus, né? E com certeza você não vai conseguir cumprir o chamado de Deus se você não se tornar disponível, né? Então, esteja disposto, se prepare, estude, pague o preço, mas também esteja disponível. Tira tudo aquilo que te paralisa, que te trava, que te atrapalha de cumprir o chamado de Deus. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja, enfim, a opinião da sua família, seja várias coisas que possam alguma perseguição, né? Seja até mesmo o medo. Não deixe que nada te atrapalhe, te trave, te paralise, né, de cumprir o chamado de Deus na sua vida, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que você nasceu, nós nascemos para viver o chamado de Deus, ok? Então, é isso. O quinto ponto, e esse é um ponto bem da atualidade, é não cuidarmos da saúde emocional. Nós temos vivido dias difíceis, né, na questão da ansiedade, da depressão, isso tem crescido muito em todas as áreas da sociedade, né, principalmente pós-pandemia, e muitas pessoas têm se recusado a cuidar desse problema, né? Então muitas vezes a pessoa ela ama o Senhor, tem uma vida com Deus, tem uma vida devocional, né? Ela conhece a Deus, ela tem um relacionamento com Deus, ela sabe quem ela é em Cristo, ela está disposta, está disponível, mas ela não está bem emocionalmente. E se você não estiver bem emocionalmente, você com certeza não vai conseguir avançar no chamado de Deus, você não vai ter ânimo nem energia, né, para fazer a vontade de Deus. Então, não resista em cuidar da sua saúde emocional. Não adianta espiritualizar tudo. Tem coisa que é emocional, que é psicológico. Então, se você tem algum transtorno, se você tem uma ansiedade muito grande, ou se você está deprimido, né, ou qualquer outro tipo de dificuldade ou déficit, você precisa procurar um profissional da área da saúde para te ajudar. E isso vai com certeza destravar teu chamado. Por quê? Você vai cuidar da sua saúde, vai se preparar, né, para que no momento certo o Senhor possa te enviar. Amém? E o sexto ponto é o complexo de inferioridade. Existe um exemplo na Bíblia bem claro, né, que é Elias, né? Elias ele passa um período onde ele tem uma crise pessoal e ele vai para dentro da caverna, né? Ele fica com medo da perseguição que ele recebe de Acabe e Jezabel. Ela diz que vai matar ele porque ele está como um profeta do Senhor ali atrapalhando as obras deles, as obras do mal. Então ela faz uma ameaça e ele se esconde, né? Deus tinha acabado de fazer algo tremendo através da vida dele. Ele havia recebido a aprovação do Senhor, né, para poder fazer a obra dele, mas de repente Deus tinha mandado o fogo descer,
né, sobre o sacrifício, havia acontecido algo poderoso, os profetas de Baal haviam sido mortos e o Senhor havia aprovado ele com fogo. E de repente ele se esconde e ele fica com medo numa crise pessoal, né? Mas a palavra de Deus, ela diz, né, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, né? Então, tudo que é fora do equilíbrio, né, seja para mais ou para menos, vai nos travar de viver o chamado de Deus. E Elias, ele estava vivendo com medo, e isso travou o chamado de Deus por um tempo, até que ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor deu ânimo para ele e ele continuou, né? Então, nós precisamos não ter, até alguns textos, né, muito claros, né? 2 Timóteo 1,7, né, que fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E também Isaías 41,10, que diz: não temas porque eu sou contigo, né? Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. Então, quando Deus chama, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te fortalece para que você possa viver e cumprir o propósito, o chamado dEle na terra. Amém? A outra coisa, não, mas ao contrário da primeira, né, que é o complexo de inferioridade, é o orgulho, né? O excesso de orgulho também pode travar o chamado de Deus na nossa vida. E um exemplo bem claro na Bíblia é Sansão, né? Sansão tinha o chamado de Deus, ele era nazireu desde o ventre e havia sido escolhido por Deus para livrar o povo de Deus dos filisteus, né? Ele era um juiz, ele era alguém que havia recebido o Espírito Santo, que havia recebido um poder, um dom sobrenatural, que deixava ele muito forte, mas ele brincou ele deixou subir para a cabeça, e por causa do excesso de orgulho, ele brincou demais com aquilo que Deus havia dado para ele, ele deixou o pecado entrar e em algum momento ele caiu, né? Então isso fica de exemplo para nós, né? A Bíblia fala que, lá em Hebreus 12, 1 e 2, a primeira parte do versículo, diz assim: olhando para Jesus, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós precisamos tirar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, né, tão de perto, né, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, para viver o chamado de Deus e destravar o chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para Jesus a semelhança do que ele fez, de olhar para o Pai, de depender do Pai e de ser humilde, né? Mesmo ele sendo Jesus, ele foi humilde até o final. Então, não podemos deixar o medo nos paralisar, mas por outro lado, não podemos deixar o orgulho nos paralisar, porque ele vai nos paralisar, porque nós vamos perder a bênção, nós vamos perder a unção, e isso vai nos destruir, né? Então foi o que aconteceu com Sansão, né? Então, assim, a Bíblia é repleta de versículos, né? Lá em Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16,18 diz: o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Amém? Então, que nós possamos lançar fora essas 7 coisas que travam o nosso chamado, né? Não conhecer o Senhor, não ter uma revelação de Jesus, ou não ter uma vida devocional, né? Não continuar conhecendo ao Senhor, né? Se você já nasceu de novo, através de uma vida de devoção, de leitura da palavra. Não conhecer a tua identidade em Deus, né? Ficar vivendo ainda como se você fosse um órfão e se esquecer de que você é filho. Então busque a revelação de que você é filho do Pai, para que Ele te dê a maturidade de agir, de viver como filho. Esteja disposto a pagar o preço, né, pelo chamado. Então esteja disposto, esteja disponível também. Tire tudo aquilo que te atrapalha de viver o chamado, tire todas as desculpas, né, e entenda o seguinte: você não nasceu para fazer a sua vontade, para ser feliz e viver uma vida bacana. Você viveu para servir a Deus e para servir as pessoas, né? Tem até um texto em 1 Pedro 4,10 que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando a graça de Deus em suas diversas formas. Então, as habilidades, os dons e talentos que Deus colocou em você é para servir o próximo, é para servir o outro, né? Não necessariamente é para você ir lá e ter sucesso e tal. Essa é a visão do mundo e que muitas vezes penetrou de uma forma sorrateira dentro da igreja. Rejeite isso, isso não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ter sucesso,
Eu estou dizendo que é errado você priorizar o sucesso no mundo e esquecer de viver o chamado de Deus na sua vida. Amém? Então Deus te deu dons e talentos para que você possa viver e cumprir o propósito dele. E também cuide da sua saúde emocional. Se isso está te travando de ver o chamado de Deus, não tenha medo nem vergonha de buscar uma ajuda profissional. Não tenha complexo, né? Se você tem isso, busca o Senhor. Qualquer dia eu vou contar um pouquinho meu testemunho de quando eu conheci Jesus, né? O quão tímido eu era. E eu creio que Deus ele pode poderosamente te dar coragem, te dar ousadia para viver o chamado dele. E tire todo orgulho, lance fora o embaraço, o orgulho e tudo que te atrapalha, todo pecado e tudo que te atrapalha. Confesse ao Senhor, conserte sua vida e isso com certeza Deus vai destravar o teu chamado e você vai poder viver o chamado de Deus de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Amém? Para concluir, eu queria dizer o seguinte: o chamado de Deus, ele é pessoal dentro da missão de Deus, ok? Deus tem um chamado geral para a igreja, que é ide e fazer discípulos de todas as nações. Deus tem um chamado geracional, né? Em cada geração Deus tem um propósito. A igreja precisa se mover nesse chamado de fazer discípulos, ok? Dentro do propósito de Deus para cada geração. Né? E existe um chamado pessoal. O seu chamado pessoal, a sua vocação pessoal, está dentro da missão de Deus de fazer discípulos. Então ela está ligada à igreja, mas não necessariamente tem a ver com um cargo dentro da igreja. Você pode ser um advogado cristão que vai dar um testemunho lá no teu trabalho. Você pode ser um terapeuta, você pode ser um médico, você pode ser um pedreiro, um eletricista, você pode ser um cozinheiro, um faxineiro, você pode ser uma professora. Não importa a área que você vai atuar, né? Importa que claro, Deus vai te revelar dentro do teu chamado e missão pessoal que você pode atuar em determinada área para cumprir o chamado de Deus, mas sempre ele vai estar ligado ao chamado geral de Deus para a igreja, né? E ao chamado geracional também, ok? E, por fim, eu queria contar uma ilustração para concluir esse estudo, que eu escutei uma vez num acampamento de jovens e eu nunca mais esqueci. Então eu vou contar da forma como ele foi contado. Havia certa vez um jovem que ele queria muito agradar a Deus, ele queria muito fazer a vontade de Deus, então ele pensou com ele mesmo: já sei, eu vou fazer um bolo de chocolate para Jesus. Então ele começou a estudar e começou a se preparar e gastar muito tempo estudando tudo sobre bolo de chocolate. Ele foi para as melhores escolas, ele viajou para outros países, ele estudou muito e testou várias receitas e finalmente, depois de muitos anos fazendo isso, ele já estava velho já e ele conseguiu desenvolver a melhor receita de bolo do universo. Ele conseguiu a melhor receita de bolo de chocolate que um ser humano poderia criar. E aí quando ele morreu, ele todo feliz foi entregar o bolo de chocolate para Jesus, né? E ele falou: Jesus, está aqui. O bolo de chocolate que eu fiz para você com todo carinho, amor, dedicação, gastei a minha vida fazendo esse bolo de chocolate. E Jesus, com um sorriso no rosto, recebeu aqui o bolo e disse: Filho, muito obrigado por esse bolo, pela sua dedicação, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Então, moral da história, né? Ele fez algo, ele gastou a vida dele fazendo algo para Jesus, mas ele esqueceu de perguntar para Jesus qual era o chamado de Deus na vida dele, o que Jesus queria dele, né? Então que não venhamos a gastar toda a nossa vida fazendo algo para Deus, achando que é aquilo que é a vontade de Deus da nossa própria cabeça. Que nós possamos realmente buscar no Senhor e entender a vontade do Senhor, né? Paulo fala: não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Amém? Então é loucura isso, né? Gastar a vida toda, gastar todos os recursos e no final escutar: puxa, mas eu não gosto disso. Né? Não era isso que eu tinha para a sua vida, não foi para isso que eu te criei. Então, que essa reflexão fique guardada no seu coração, compartilhe com outras pessoas que precisam dessa palavra, que possamos, em nossa geração, cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, que nós possamos gastar nossa vida com isso, pagar o preço, as perseguições, tribulações, o que vier, porque com certeza Deus se agrada. Deus nos criou para as boas obras e eu creio muito nisso, que Deus ele vai nos capacitar para que nós possamos viver isso, mas que esses 7 pontos que a gente colocou aqui, se você identificar algum deles na sua vida, ore ao Senhor, busque o conselho de alguém que te acompanha na fé, para que você possa orar junto e vencer
todo tipo de barreira, todo tipo de trava que te atrapalha de viver o chamado de Deus. Amém? É isso então. Tenha um dia abençoado para a glória do Senhor. Deus abençoe.